Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Papo Z. Meu nome é Jamile e tá começando mais um episódio aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente continuar fazendo. Curtam o vídeo e na nossa rede social lá no Instagram _papo.z. Siga a gente lá, a gente faz alguns reels, a gente faz vários videozinhos. O último saiu muito legal, não sei se você viu, mas ficou muito legal. O pessoal aqui da escola interage bastante, eles gostam de interagir. Legal. Enfim, vamos apresentar logo o nosso convidado, porque eu já tô conversando e esqueci. Neto Rossi, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ó, palma! Tem palma. Tem que ter essa recepção, legal, né? Legal. Obrigado, Jamile. Obrigado a todos aí da equipe aqui do Papo Z, do podcast. Era pra ter vindo já antes, né? Sim. Mas hoje deu certo, deu certo. Mas tudo acontece por um motivo, né? Vai que, né? Não era pra ser. Sim. E gostei. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? De criar um espaço desse dentro de uma escola. Seria legal, ainda mais nos tempos de hoje, a tecnologia, as escolas se adaptarem, né, com os espaços que tem. Então, parabéns aí pra você, pros meninos que estão aqui trabalhando com você, por trás das câmeras aí, que é o Eduardo e o Matheus. E o Matheus, parabéns conhecido aí. Como Free Fire. Free Fire, isso aí, salve Free Fire. Tá chegando a água, joga. Aqui é assim, ó, a água chega na mão. Valeu, obrigado. Gratidão. Tá abafado hoje, pessoal. A gente tá gravando hoje numa terça-feira. Calor demais. Nossa, tá muito abafado. Você tinha falado de escola ter isso, mas é mesmo. Né? Porque a tecnologia avança, a gente tem que avançar junto. Na minha época de ensino médio, tinha rádio na escola. Nossa. Era rádio, não tinha YouTube na época. Mas mesmo assim. E era legal, porque no intervalo tinha o pessoal do Grêmio. Caramba. E isso lá no São Joaquim 2, eu estudei lá no Leonor, escola estadual também. E aí o pessoal do Grêmio ia lá e assumia a rádio, tocava, fazia uma playlistzinha, acho que na época era até CD, nem lembro como é que era. E aí tocava durante o intervalo, tocava tudo, reggae, rap, samba, e era o que tinha no momento de tecnologia, né? Mas hoje dá pra... Dá. A gente queria fazer a rádio aqui, isso aqui acabou não dando certo, né? Aqui acho que tinha rádio no Batista também na época, viu? Faz tempo, mas é também iniciativa da escola junto com os alunos, porque às vezes quando junta os dois dá certo. Ah, sim, não, aí tem que ter o professor interessado, a direção interessada, né? Porque tem muita, até escola particular não tem isso. Então. Precisa... pra sair um pouco desse, né, da porque rotina. Às vezes o aluno fica entediado dentro da sala, e é por causa disso também. É verdade. Porque não tem. Mas eu vejo você fazendo as entrevistas aí, rodando a escola, conversando com o pessoal. Isso é legal pra caramba. Muito bom. Vamos lá. Bora lá. Você é de Cotia, certo? Sou de Cotia, não nascido em Cotia, né? Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade chamada Assis, perto do Paraná. Mas eu vim pra cá muito novo, com 3 anos de idade, já tava novinho. Por aqui já. Eu me considero cria de Cotia. Sim, né? E você começou a ter esse interesse por jornalismo quando? Olha, eu comecei a... Nossa, desculpa, nem falei. Pra se apresentar, né? É jornalista, não, eu introduzo o cara assim. Não, eu tô tentando lembrar, porque é uma pergunta profunda, né? Então, eu tô tentando lembrar de onde veio. Na verdade, assim, acho que pra toda profissão, a gente vai observando quais são os nossos talentos, né? Com o tempo. Então, quando a gente chega numa certa idade, a gente vai vendo que aptidão que a gente tem. É pra desenhar, é pra escrever, é pra falar, é pra fazer o quê, né? Então, eu percebi que desde a época da escola, ensino fundamental, assim, 2, né, vamos colocar, eu gostava muito de escrever já. Redação, né, criar histórias, enfim. E além disso, também gostava muito de apresentar trabalhos na frente da sala de aula. Algo que é muito raro, né? De ter um aluno... É mesmo? Aí, tá vendo só? Porque normalmente, não sei hoje como é que tá, mas eu acredito que não tenha mudado muito, né? O aluno normalmente não quer ir, ele é tímido para falar da frente dos colegas. E eu nunca tive esse problema, pelo contrário, todo mundo na minha época queria fazer grupo comigo, porque sabe que eu ia falar sozinho. Então eu sempre tive essa habilidade de falar com o público e de escrever. Aí com o tempo fui amadurecendo e tal, essa ideia. E aí eu falei, poxa, quando chegou a fase de escolher, né, o que fazer da vida... Ah, foi imediato, você falou jornalismo.
passou pela minha cabeça um certo momento psicologia, que eu gosto muito de psicologia também, né? Da mente humana, de todas essas coisas, mais científica. Mas passou apenas. Mas o jornalismo foi de imediato, tanto é que eu consegui uma bolsa de publicidade, eu recusei, falei, não quero publicidade, eu quero jornalismo. Porque além de tudo, o que me fascinava muito era, assim, eu sempre gostei de rádio, né? Você participava do rádio da sua escola? Não participava, não, eu não era Perderam aí, né? Então, eu sempre gostava de rádio, pra você ter uma ideia, jogo de futebol, eu assistia pela televisão, mas eu sempre preferia ouvir pelo rádio. Porque eu achava a emoção ali da narração, gostava muito daquilo, né? Então eu fui bem por este caminho. Quando eu escolhi o jornalismo, eu tinha 2 sonhos. De trabalhar numa redação de jornal impresso, aquela redação raiz mesmo, com várias pessoas escrevendo e tal, e tomando café, fumando cigarro, sabe aquela redação de filme que você vê? E trabalhar em rádio. Eu realizei o meu primeiro sonho, que o meu primeiro jornal que eu trabalhei foi em São Paulo, foi no jornal impresso, um jornal chamado Brasil de Fato, que é um jornal que tem até hoje, um jornal super conhecido, onde fiz meu estágio e meu primeiro trabalho efetivado também, como efetivado. E rádio eu não trabalhei, mas hoje trabalho no podcast também, né? Então, quer dizer, a rádio atual. Então, eu acabei realizando esses meus 2 sonhos aí, desde quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Mas aí você fez esse estágio no... Fazendo faculdade ainda. No 2º ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio já. E depois? Aí eu continuei lá. Ah, você continuou? Eu fui efetivado lá. E quando que você iniciou no Coticia? Coticia vai fazer 3 anos. A gente tá em novembro, certo? Isso. Vai entrar em novembro agora. 3 anos agora. E como foi? Porque é coisa diferente, né? Você assumiu... Você como fala? É colunista, né? Na verdade, no Coticia eu sou repórter, né? Repórter. Eu faço o conteúdo de reportagem do site, sou eu que faço. O Rudney... Que é aquele pessoal fala assim, quem é a equipe do Coticia? Sou eu e o Rudney só. O Anderson que tá aqui com a gente, ele ajuda na parte comercial, né? Mas assim, de conteúdo jornalístico pro site Coticia, quem faz 90% sou eu e o Rudney faz uma outra pequena parte, mesmo porque ele trabalha com outras coisas também, né? Então o jornal fica mais assim, durante o dia e noite, fica sob a minha responsabilidade. Mas foi difícil? Porque você fazia lá um trabalho que era com uma equipe, e aí depois você mudou para uma que depende... É bastante, porque no Brasil de Fato era uma equipe de 10, 15 pessoas, né? Porque tinha o site, que é a agência Brasil de Fato, mas tinha o jornal impresso, então eram 2 equipes diferentes. E eu estagiei tanto no impresso quanto no site, né? Então era diferente, porque ali você tem discussão de pautas, você tem uma equipe para debater, mas a realidade, o Brasil de Fato que a gente está falando é um jornal alternativo, um jornal popular, um jornal de médio porte. O Coticia é um jornal regional, um jornal comunitário, então é uma outra realidade, né? Então se você for pesquisar os jornais da região, a grande maioria é feito por 1 ou 2 pessoas. Entendeu? É por conta do financeiro mesmo, né? Não tem muito suporte financeiro. Então a gente acaba fazendo um pouco de tudo. Então, por exemplo, no jornal, você vê lá, no podcast a gente que produz, a gente que faz as pautas. No Coticia a gente que faz as pautas também, a gente que entrevista, a gente que edita. Vídeo, a gente que grava, a gente que edita. Entendo, eu entendo. Entendeu? Então assim, a gente tem que se virar nos 30 para fazer tudo, né? Da produção, da entrevista, da edição, é tudo. Então eu tenho o Rudney comigo lá. Então quando ele escreve, ele manda os textos dele para eu editar e vice-versa. Porque às vezes acaba passando batido alguma coisa, né? Então tem que... Agora no Brasil de Fato, por exemplo, você tem o editor, você tem o revisor, você tem o diagramador, né? Você tem tudo. Tem a dificuldade. Como é que vocês fazem para... Como a gente estava conversando antes, né? Que para publicar uma notícia de fato, você tem que ter várias fontes, né? E quais são os critérios que vocês usam para publicar uma notícia? Notícia, primeiro você tem que procurar ouvir todos os lados daquela história, né? Infelizmente, não são todos que fazem isso, né? Você pega um lado ali só. O que atrapalha muito hoje o nosso trabalho no jornal são páginas de rede social. Páginas que se acham páginas de jornalismo, publica qualquer né? coisa. Que você manda que pousou um disco voador lá no Jardim Leonor e vai lá e... sabe? Pô, não é assim. Isso aí atrapalha muito, porque a gente trabalha...
a essência do jornalismo é a checagem, né? A apuração e tal. Então a gente vai, primeiro chega a história pra gente, né? Chega a demanda e a gente vai ouvir os personagens daquela história. Então vamos supor, vamos exemplificar aqui, vai. A gente falou das escolas estaduais sem serviço de faxina. Uma realidade que o Batista tá passando também ou não? Hoje, atualmente não, né? Porque foi uma das poucas escolas, como o Jonathan falou, que... Entendi. Mas só para citar esse exemplo que aconteceu, algumas professoras mandaram pra gente essa denúncia. O que a gente fez? A gente foi ouvir as professoras e tal, pegamos relatos. E aí eu fui procurar a Secretaria de Educação do Estado, né, que é responsável pelas escolas, para ouvir o que tinha acontecido. Aí eles mandaram uma nota e a gente faz a matéria em cima de todos esses lados que a gente tem. Aí qual que é o lance? A gente vai escolher a quem dá voz, né? Então todo jornal, por isso que a gente fala assim, não existe imparcialidade na comunicação. Não é porque não existe imparcialidade que você não vai ouvir todos, não, você vai ouvir todos os lados. Quando a gente fala que não tem imparcialidade, é que todo meio de comunicação vai escolher a quem dá voz. Mas você vai dar voz para todos, mas quem você vai destacar naquela voz? O público-alvo, né? Então no jornalismo regional, quem é o que a gente dá voz? É a comunidade, é a população. É o usuário do transporte público, é a mãe que tem a filha matriculada na creche, é o professor aqui na escola. Essa para nós é a principal fonte que tem. A fonte oficial, que é a secretaria, é o governo, é não sei quem, a gente vai dar ao lado deles, mas secundariamente, entendeu? E é dificultuoso esse trabalho das fontes oficiais com o jornalismo, porque eu vejo que às vezes vocês pedem uma nota e eles não dão. Então, a gente sempre trabalha com prazo, né? Se a gente tem elementos suficientes para publicar, a gente publica de um lado só mesmo, porque aí o problema, a gente não pode segurar uma pauta porque não tem a resposta do outro lado, né? Se a gente tem todos, que nem, citando o mesmo exemplo, a gente tem prova de que as escolas estão mesmo sem o serviço de limpeza. Por A mais B a gente tem essas provas, então a gente não tem que necessariamente esperar o Estado responder para publicar, né? Se a gente tem provas o suficiente para isso. Não precisa. Não precisa. É o ideal, porque a gente quer resolver a situação. Quando chega uma pauta pra gente, pelo menos é um critério do Coticia isso, né? A gente quer resolver. Tudo que chega pra gente, a gente quer resolver. A gente quer que resolva o problema da escola, a gente quer que resolva o problema do buraco na rua, a gente quer que resolva o problema da falta de vaga em creche. A gente publica, mas com o intuito sempre de resolver problemas que chegam direto de, por exemplo, pessoas que estão precisando de cirurgia e estão na fila de espera ali há tempos, e a gente muitas vezes consegue acelerar isso. Então a gente quer escancarar o problema, sim, mas com o intuito final de resolver aquela situação específica. Que eu acho que isso, o jornalismo e a sociedade, eu acho que elas têm que andar junto para expor, porque tem muitos problemas hoje em dia que não são expostos, que é o trabalho que você faz no jornalismo regional, que às vezes é muito escondido pela mídia. A mídia não. Por causa que a mídia, a nacional, ela vai expor os problemas que são mais vistos. Política, coisas que estão mais expostas. E eu acho que esse é um trabalho muito importante que vocês fazem, porque dá mais visão para a região, né? E a gente acaba pautando muitas vezes a grande mídia, né? Então a gente tem uma parceria, por exemplo, com a Record, que o que tiver de assunto aqui que mais chame a atenção, né, assuntos de roubo mesmo, muitas vezes roubos grandes, né? E às vezes a gente acaba publicando primeiro porque a gente já tem acesso à fonte primeiro, né? A gente está perto da delegacia, a gente está perto da polícia, a gente está perto da segurança pública da cidade, então a gente acaba tendo acesso primeiro às informações. E quando eles veem a gente publicando, eles chamam a gente para pegar, né, boletim de ocorrência muitas vezes, essas informações, e às vezes a gente acaba passando a pauta para eles. E para a gente é importante passar a pauta para a grande mídia para dar até mais visibilidade ao problema, né? Sim. Então a gente tem uma parceria nesse sentido, principalmente com a Band, a gente tem, mas principalmente com a Record, né, que acaba pegando mais pautas aqui da cidade. E você lembra de algum caso grande que vocês passaram para eles que ficaram bastante conhecidos? Olha, teve um caso bastante grave, foi um dos casos que mais me tocou, assim, foi o ano passado, que uma criança, né, de 6, 7 anos, ela morreu afogada dentro do Parque Aquático Termas da Mata.
Eu lembro disso. Né? E eu tinha, nessa época, eu tinha 2 pessoas lá no parque, porque foi uma excursão, né? Com algumas escolas. Não só escolas, mas esse dia também teve com algumas comunidades aqui de Cotia. Foi um dia, eles chamam de dia especial lá, não sei o que eles falam lá, né? É um dia atípico lá que eles abrem para escola e comunidade visitar o parque. E nesse dia eu tinha acho que 2 ou 3 pessoas que eu conhecia que estavam lá dentro. E quando aconteceu lá o ocorrido, a fatalidade, essas pessoas me passaram as imagens dos socorristas, né, tentando reanimar a menina e tudo. E aí a gente acabou apurando as informações e publicando. E essas informações acabou indo para a grande mídia e deu aquele alarde todo, né? Enfim, foi um dos casos, mas tiveram outros também. Um recente agora foi até engraçado, que 2 caras tentaram assaltar um posto de gasolina no Mirizola e acabaram apanhando dos frentistas. Porque um dos frentistas percebeu que a arma é de brinquedo. E aí o vídeo veio pra gente primeiro, a história veio pra gente primeiro, a gente publicou. Aí quando vai ver já tá em tudo quanto é lado, né? Mas como ontem saiu no Jornal do México essa matéria, você acredita? Caramba! Foi longe, né? Foi longe, para no México, menina. Mas como funciona? Vocês vendem a notícia? Como é que... Não vende não. A gente, se a pessoa, o outro meio de comunicação vem e pede, vocês têm essa notícia, vocês têm a boletim de ocorrência, vocês têm as imagens, vocês podem passar pra gente? Passa. É uma troca. É uma troca, porque um precisa do outro muitas Sim. vezes, né? Então, é lógico, né? Que em troca da troca, a gente pede o crédito, né? Sim. Só que nem sempre dão, mas tudo bem, faz parte. Porque uma vez eu tava assistindo o jornal e aí eu vi a imagem e vocês tinham publicado. Eu falei, caramba, esse... Agora, teve uma legal da Record que passou, que eles deram crédito certinho. Foi uma situação, deixa eu ver se eu lembro, foi do rapaz que tava um catador de reciclagem aqui de Cotia, que tava para tirar carta de motorista e tal, né? E ele tomou um golpe da autoescola. Aí a Record veio e tal, fez a reportagem com ele, aí deu os créditos certinho. Mas nem sempre acontece, mas eu fico feliz quando eu vejo lá créditos da imagem Cotia. Quero meu nome não, só o nome do jornal tá suficiente. Então é um puta trabalho, cara. Sim. Dá um puta trabalho, sabe? E outra, pra fonte te passar umas imagens, você tem que ter credibilidade. Entendeu? Então, assim, uma coisa que a gente tem aqui na cidade, eu posso te assegurar, é credibilidade e confiança com a população. Sim. Então a pessoa quando procura a gente, ela já procura sabendo que a gente tem credibilidade, que a gente não vai sair... Muitas vezes a pessoa procura e fala assim, pô, tô procurando vocês porque eu sei que vocês trabalham com seriedade. Vocês não vão vazar meu nome se eu pedir, vocês não vão, sabe? Vocês vão apurar esse problema que eu tô trazendo. Então assim, isso que é o legal do jornalismo sério, né? De você passar confiança para as pessoas. É que aqui, eu lembro que teve uma época que tinha um pessoal que passava a notícia e que eram umas notícias assim que não tinha fonte, eles pegavam qualquer pauta assim e colocavam, sabe? E isso, a Anne até conversou com você por causa que ela jurava que eram vocês que postavam isso, que eu comentei, não é elas não. Aí eu mostrei, falei, outras pessoas que fazem isso, que ela falou, não, porque mostraram aqui, não sei lá, da escola. Qual que foi o assunto, você lembra? Não, eu acho que, não sei qual que foi. Foi da entrada, só que eu fui ver, vocês publicaram outra coisa. Não foi sobre isso, por causa que a segunda aula, que tem isso de entrar na segunda aula, que aí eu acho que tava... isso a gente não fez não. Não a única coisa do Batista que eu lembro que a gente fez, não foi nem diretamente o Batista, foi a questão do trânsito aqui em frente, né? Da faixa, né? Da faixa ali e tal. Então a gente bateu um pouco nessa tecla pra tentar, porque assim, os alunos corriam o risco de ser atropelados ali, aqui na frente, né? Então a gente foi pra cima disso. E assim, não sei se hoje resolveu alguma coisa, né? Mas qual que era o problema? Porque o pessoal tava reclamando que os alunos ficavam no meio da rua à noite, né? E aí eles não conseguiam passar, aí tinha ainda a fila do McDonald's do outro lado, e ficaram aquela bagunça toda. E a gente foi falar com o pessoal do trânsito, pra ver se dava uma melhorada e tal. Aí acho que mudaram a situação viária, né? Mudaram a mão aqui, agora não pode descer mais. Então, eu lembro que a gente pautou essa questão, indiretamente envolvendo aqui o Batista. Mas aqui a escola aqui dentro, aqui, eu não lembro de ter nenhum problema, não. Mas deve criar umas inimizades, né, por causa disso. Cria bastante. A gente tem um monte de inimizade por aí. É o que eu falo, Jamile, eu não sou inimigo de ninguém. Eu não considero ninguém meu inimigo. Agora, se a outra pessoa me considera inimigo, o problema é dela, né?
porque você tá fazendo o seu trabalho. Foi meu trabalho. Então, assim, é claro que a gente não vai sair... Assim, tudo que a gente publica é dentro da esfera administrativa, nunca na esfera pessoal. Já chegou coisa pessoal de vereador, por exemplo? A gente já. Só que eu não pego o que fazer. Não. Pessoal é pessoal, eu não mexo com isso. Por isso que vocês têm credibilidade. Exato, sabe? Então, assim, do prefeito já chegou coisa pessoal? Já. Fofoca? Já, mas eu prefiro não mexer. Agora, se for dentro da esfera política, administrativa, dentro da, né, aí a gente trabalha. Sim. Agora, fora isso, não. E as dificuldades que você enfrenta em sendo jornalista hoje? Nesse âmbito das fontes ou questões mais, não sei, de não ter acesso a informações mais públicas, tipo dos ministérios, não dar informação, passar as notas para vocês? A gente... É que assim, nem tudo que chega dá pra tocar adiante. Tem, boa parte do que chega de demanda no dia pra gente, às vezes não acaba não indo pra frente, por faltar acesso, né? Então é que depende muito de cada caso, né? Cada caso é um caminho que você vai fazer, né? Então, mas assim, como a gente trabalha com jornalismo regional, a maioria das demandas chegam de bairros, chegam de situações... Vamos dar um outro exemplo aqui, que a gente estava conversando antes de começar. Em Cotia teve um caso sério de estupro, né, que a gente está apurando ainda. Hoje a gente está gravando esse podcast aqui, a gente não sabe o desenrolar dessa história, pode ser que quando for pro ar já tenha a história aí já, né? Mas assim, chega de situações que acontecem com pessoas que moram na cidade. Então muitas vezes a pauta pra gente chega de baixo, não de cima. O que eu quero dizer com isso? Chega do personagem, chega da vítima, chega do oprimido, ali, daquele que sofreu a situação na pele, chega do passageiro do ônibus, chega desse aí. Não chega do ministério, não chega da secretaria. Porque quando chega de cima, já vem pronto pra gente, tá? É menos trabalhoso. Mas pra gente, a gente prefere pegar o de baixo, porque é pra quem a gente vai dar mais valor. É para aquela vítima daquele crime que passou por uma situação, para aquela pessoa que está enfrentando um problema. Então a gente prefere pegar sempre o de baixo e ir trazendo para cima para ouvir as outras fontes, né? E você tem os seus projetos sociais, né? Eu li no Coxinha também, que você tem... Sarau? Sarau? Sarau. Tá. Como é que funciona? Que eu nem sei como funciona isso. Então vamos lá, vamos virar a página aqui do jornalismo para cultura. Antes de fazer jornalismo, eu sempre fui um agente cultural. Né? Eu sempre trabalhei com cultura. Eu milito, hoje nem tanto mais, mas eu sempre militei na cultura hip hop. Eu venho da cultura hip hop. Né? Eu tive um grupo de rap durante muitos anos, chamado Influência Positiva. Quem é da cidade das antigas vai saber do que eu tô falando, né? Inclusive teve uma música que a gente gravou no ano de 2006, que falava o nome de quase todos os bairros de Cotia. Caramba. Essa música estourou na época na rádio, porque o pessoal às vezes nem sabia, porque era uma época que o rap era muito voltado a essa parte de rolê, citar o nome de bairro, de quebrada e tal, e a gente pegou um pouco dessa época, né? E aí o pessoal ligava na rádio, na época, era a rádio Master Show FM, a rádio pirata, mas que pegava de tudo quanto é lado, você imagina. Aí o pessoal ligava na rádio, nem sabia o nome do grupo, nem sabia o nome da música. Ele ligava assim, eu quero escutar aquele rap lá dos caras que falam o nome dos bairros de Cotia. Aí tocava. Aí a gente ia na época, nessa época que eu tô te falando, tinha uns showmício de político, né? Então era caminhão de político pra tudo quanto é bairro. E a gente cantava em todos. Então a gente subia no palco, quando cantava essa aí chamava Só os Loucos o nome da música. Depois eu dou uma palhinha. E tem ainda? Tem! Depois eu vou dar uma palhinha aí pra vocês verem. Tá. E aí era legal, que a gente subia, o pessoal ficava louco. Porque falava o nome do bairro, pô, tá falando o nome do meu bairro, sabe? Era um negócio muito legal. E aí eu venho dessa arte, né? Dessa cultura que é o hip hop. O hip hop, pra quem não sabe, é formado por 4 elementos, né? Que é o break, o grafite, o DJ e o MC. No caso, eu sempre fui o MC. Mas aí, ó pra você ver que legal, a história ela não se separa, ela se mistura. Por que eu cantava? Porque eu cantava, mas assim, a minha principal parte era a composição. Então eu sempre escrevia as minhas músicas. Caramba. Então eu venho dessa parte, quando eu falo de habilidade, quando eu falei no início aqui, né, de vocação, dentro da parte cultural eu também sempre tive essa veia.
né, de facilidade com a parte da composição. Então eu sempre escrevi minhas músicas, eu sempre compus, né? E essa época foi muito boa. A gente teve uma influência positiva de 2006 até 2016. Quando eu parei com o grupo, que o meu grupo se desfez, né? Eu estava sozinho, foi quando eu comecei a trabalhar como arte educador. Olha que transição legal. Porque aí eu comecei, ao invés de subir nos palcos para cantar o rap, eu comecei a levar o rap para dentro da sala de aula. Nossa, isso faz muita diferença. Foi onde eu conheci o Jonathan, que hoje ele é o quê aqui na escola? Ele é Protec, ele cuida dessa sala. Certo. Trabalhei com o Jonathan lá no Jardim do Engenho, nessa época, e trabalhei também numa outra escola, no Mirante da Mata, no Samuel Silva Filho. Era através do projeto Mais Educação, né? Eu trabalhava como arte educador, dando oficina de rap e poesia dentro da sala. Nossa. Então, assim, eu descobri que com a cultura, com o rap, eu conseguia explorar diversos outros caminhos, né? Através da pedagogia mesmo. É porque faz muita diferença. Como puxando já do que a gente faz, quando o aluno ele vai para a escola e tem uma coisa diferente para ele fazer, porque a gente sempre está acostumado com o modelinho que já né? Vai sentar, fazer lição, escrever, copiar, responder, falar. E quando você chega e tem uma atividade diferencial, assim, ou uma atividade diferente, a pessoa vai até mais animada. Eu vou te falar uma coisa, nessa escola do Samuel, aqui no Engenho eu fiquei pouco tempo, mas no Samuel eu fiquei 3 anos. Uhum. O projeto Mais Educação funcionava como? Né? Era no contraturno, então o aluno de manhã fazia o projeto à tarde e vice-versa. A escola era diferenciada, né? No sentido, em todos os sentidos. O clima da escola, você entrava, era acolhedor. Não era aquela escola que você entrava e você queria sair. Aquele clima pesado, sabe? Então, assim, por quê? Porque tem cultura na escola, pô. Cultura aliada à educação. Então, os alunos que participavam do projeto, só para vocês terem uma ideia, eram alunos que tinham o melhor desempenho na sala de aula. Nossa, incentivo, né? Eu vou contar uma história rapidinha aqui, pode ser? Pode. De um aluno que eu tive, o nome dele era Eric. E ele era o aluno problema. Toda escola tem um aluno problema, né? Aquele aluno que professor nenhum quer ver perto, né? E eu sempre tive imã com o aluno problema. Acho que eu fui também um, né? Não sei. Não, eu fui um problema, mas eu sempre fui um cara educado, eu sempre respeitei os professores e tudo. Mas esse aluno era o capeta, né? E aí ele participou do projeto. Aí o professor chegou em mim e falou assim: Neto, se prepara que lá tem um aluno que vai participar do seu projeto, do projeto Mais Educação, que ele é problemático, ele é envolvido com malandragem e tal. Eu falei, desses que eu gosto, né? Aí, primeiro dia de aula do projeto, lá eu vejo, cara, todo malandrão. Eu falei, esse aí deve ser o Eric. Batata, né? Aí ele chegou em mim e falou assim: e aí? Eu falei, e aí? Você que vai dar aula pra nós? Eu falei, sou eu. Você vai dar aula do quê? Eu falei, vou dar oficina de poesia. Nós não gostamos de poesia não, meu. Eu falei, é mesmo? Você não gosta de poesia? Não, eu falei, não gosto não. Eu falei, mas você sabe que é poesia, pelo menos, né? Poesia é coisa de viado. Meu Deus. Desse jeito, né? Eu falei assim, mano, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou recitar uma poesia aqui pra você agora. Vamos ver se você não gosta de poesia. Eu comecei. O que é? Clara e salgada. Cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor. Aí ele me interrompeu, eu falei, mas isso aí é Racionais. Eu falei, isso é poesia. Isso é poesia, cara. Aí eu já dei uma quebrada nele, né? No primeiro dia isso, né? Aí ele falou assim, eu também escrevo uns rap. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu escrevo. Então, eu falei, então você tem na sua casa lá um cara? Eu falei, tem. Então na aula seguinte você traz então a sua letra, né? Eu vou dar uma olhada. No dia seguinte ele trouxe umas 6 folhas assim escritas. Aí lógico, o projeto era com mais alunos, mas eu tirava um tempo para dar atenção para ele ali, né? No intervalo e tal. Aí eu li a música dele, só que assim, a música de ponta a ponta, fazendo apologia ao crime. Porque era o que ele vivia, meu. Era a parte da família envolvida com crime, os amigos ali na região do bairro onde ele morava, envolvidos com tráfico. Então, assim, você quer que ele escreva sobre o quê? Sim. É a realidade dele, pô, sabe? Então, eu nunca fui com pré-julgamento, porque eu sabia da realidade dele, né? E aí eu falei assim, Eric, eu percebi que você gosta de escrever sobre violência, né? Nós gosta, né, meu? Crime, não sei o que, aquele glamour, né? Uhum. Eu falei assim, você já pensou em escrever sobre violência sem ser violento? Caramba. Aí ele começou a pensar, aí ele falou, como assim? Eu falei, vamos lá, você é um cara inteligente.
A vida do crime te leva pra onde? A vida da droga te leva pra onde? Pô, fala sobre o crime, fala sobre o tráfico, fala sobre o seu dia a dia, mas mostra o final. Você não vai ter uma vida... Você conhece quantas pessoas que têm uma vida bem sucedida estando no crime? Eu não conheço ninguém, cara. Eu já tive uma vida desregrada também. Quando eu tinha a sua idade, falei pra ele. E porque eu tive mesmo, né? E eu convivi com essas pessoas. E eu perdi muitos amigos com 22 anos de idade, 23 anos de idade. Sabe? Então eu sei que essa vida não vai... Então mostra a realidade, mas conta o final dela. Aí eu comecei aos poucos, Jamile, lapidar esse menino. Eu nunca tirei nada dele, assim, você não vai fazer isso porque você vai fazer aquilo. Não, só fui mostrando, fui lapidando. Vou resumir a história aqui. Com o tempo, esse moleque começou a escrever, começou, pegou firme. Comecei a apresentar uns livros para ele, literatura marginal, que são literaturas escritas por pessoas da periferia, né, por uma linguagem mais próxima da realidade deles. Comecei a trabalhar esses livros durante o projeto. Em 3, 4 meses, esse mesmo professor que falou do aluno problema, chegou em mim e falou assim, depois de 3, 4 meses: ô Neto, o que você fez com o Eric? Falei, por quê? Ele tá erguendo a mão na sala de aula para fazer leitura. Caramba! Aquilo já me tocou, né? Depois de mais uns 2 meses, eu entro na escola, Mirante da Mata, isso, Samuel Silva Filho. E lá na entrada da escola, acho que até hoje tem um quadro com as fotos dos alunos com o melhor desempenho. Quando eu entro na escola, tá a foto do Eric lá. Nossa, que massa! Isso pra mim foi a concretização, né? A materialização de que quando você trabalha cultura e educação juntas, dá resultado. Levei esse menino pro estúdio para gravar, ele gravou 2 músicas. Levei ele numa rádio lá no Butantã para dar entrevista. Hoje eu perdi contato com ele, mas... Não sei, a semente está plantada, né? Sim. A mãe dele, nessa época, me mandava mensagem no WhatsApp falando: o Eric tá dobrando a coberta dentro de casa. Tá lavando a louça. Parece coisa boba, né? Mas coisa que ele não fazia. Ou seja, você não muda a pessoa só dentro da comunidade escolar. Você muda ela dentro de casa. A vida dela. A vida dela. Você mexe com a vida. Porque o olhar que eu tive para ele foi um olhar de não julgamento. Em nenhum momento. Eu trabalhei dentro da Fundação Casa, pô. Eu vou lá pra julgar quem fazer. Se eu fosse pra julgar, você tá aqui porque você merece. Eu não ia. Eu ficava na minha zona de conforto, julgando do sofá da sala. Se eu tô indo lá é porque eu acredito na recuperação do ser humano. Sim. E por que você parou de cantar? Muita coisa, né, meu? Putz, a gente... É porque assim, como eu disse aqui, eu sempre valorizei mais a parte da composição, a parte literária. E no show, é legal fazer show, pô. Aqui no Batista, tinha os festivais de música, você não era nem nascida, eu acho, meu. Tem quantos anos? Tem 18. Não, você já era nascida, mas você era bem pequena. Tinha os festivais de música no Batista, era ponto de encontro aqui o Batista. Caramba. Quem é das antigas aí, ó, que vai assistir esse programa, vai lembrar do que eu tô falando. Era final de semana, tipo sábado à noite, galera do rock... do rap se reunia no Batista, que era no pátio. Era tudo escuro, tinha jogo de luz, era festival de banda, tinha festival com premiação, meu. Caramba! E a gente já participou várias vezes, isso aqui era muito louco. Nossa. Era muito legal, pô. E vamos retomar aí, pessoal. Ó, festival de banda, festival com premiação, Sim. com jurados e o caramba 4. Tinha acho que no Zacarias também, não lembro agora. E por que pararam com isso? Não sei, acho que vai desmotivando, sei lá. É que tem as rodinhas, né? É. Por Cotia. Também. E essa época a cultura em Cotia era muito legal. Enfim, só complementando. Aí a gente... Eu sempre cantei, só que assim, num show, você tá cantando ali, o cara tá assim, ó. Mas nem tá entendendo o que você tá falando. Mas é legal, faz parte, é a vibe, é aquela batida, e o pessoal tudo louco lá embaixo e tal. Mas chegou uma época que eu comecei a observar isso aí e falei, pô, a minha mensagem não tá chegando legal na cabeça desse peão aí, né, meu? Eu preciso que a mensagem chegue, porque eu sempre priorizei a mensagem. Eu sempre priorizei a lírica, né, a essência, o conteúdo da música. E eu sempre achava que o conteúdo era transformador. Só que ao cantar, misturando com batida, não chegava do jeito que eu queria. Aí foi onde eu falei, não, deixa eu trocar. Tomei consciência e falei, deixa eu trocar o palco pela sala de aula. Porque na sala de aula, nos projetos que eu trabalhei, que eu estou mencionando aqui, eu trabalhei, são as mesmas músicas dos palcos. Só que era ali, ó, sem palco, sem jogo de luz, sem microfone. Era que eu tô com você aqui, ó. E aí o negócio dava resultado, pô.
Aí por isso que eu troquei, entendeu? E transformou. E transformei, assim, a gente, com a cultura hip hop, né? Com a música rap, com a poesia, acredito eu que não só o Eric que eu citei aqui, mas várias outras crianças que passaram pelo projeto saíram transformadas de alguma forma, sabe? Teve uma época muito legal também lá no Mirante, que assim, a gente copia o que dá certo, né? Então, assim, eu sempre me inspirei em outras pessoas que fazem esse mesmo tipo de trabalho. Então, dentro da cultura hip hop, eu tenho um cara que eu tenho como mestre, que é o Renan, do grupo de rap Inquérito, que é super conhecido, né? E o Renan, ele tem um trabalho muito parecido com o meu. E uma das músicas que eu usava nas minhas oficinas era uma música do Renan, que chama Versos Vegetarianos, que o refrão quem faz é o Arnaldo Antunes. É uma música muito legal. E o que eu fazia com essa música? Eu imprimia a letra dela, levava a letra, a gente fazia uma leitura coletiva da letra e a gente tentava primeiro interpretar a letra com os alunos. Porque muitas palavras, vamos supor, tem a palavra ditadura. Os alunos não sabiam o que era ditadura, então a gente pegava cada palavra. Eu falava, qual palavra vocês não conhecem? Colocava na lousa. E a gente ia discutindo todas aquelas palavras. Eram umas 2, 3 aulas só para discutir a letra. Aí depois que ficava tudo muito mais claro, a gente cantava. E eles entendiam com perfeição aquilo, sabe? E teve um momento que eles gostaram tanto da música que eles decoraram a música sem eu pedir para decorar. Então eu chego um determinado dia no projeto, eu ponho a instrumentalzinha da música lá e eles estão cantando. Eu gravei aquilo. Eu gravei na época e coloquei na rede social e marquei o Renan. Ele ficou, pô, ele é lá de Campinas, do interior de São Paulo. E ele viu aquilo e falou, Neto, eu conversava um pouco com ele assim já, né? Eu vou estar em São Paulo tal dia, posso visitar a escola aí? Mano, e ele foi com o pessoal da Vevo, tal, pra gravar um projeto dele. E aí ele foi na escola, sabe com quem que ele foi? O Léo Maia, filho do Tim Maia. Puta, a escola parou, mano. A escola sabe que a escola parar, a escola inteira parar. Sim. E aí a gente desceu pra uma salona que tinha lá embaixo, da parte do pátio. E ele fez o projeto dele, que chama Parada Poética, o projeto dele chama, né? E foi muito louco. Aí ele fez a atividade dele lá, o pessoal gravou tudo. Aí no final, ele começou com a música. Tomei um soco do sol na cara, meu despertador natural. E as crianças, lavei o rosto, saí pro quintal. Foi muito massa, cara. Foi muito massa. Tenho gravado até hoje esse vídeo aí, então vou te mandar. Cara, foi muito legal, foi um momento mágico, assim, sabe? E ele se emocionou bastante. Você imagina, pô, sair lá do interior de São Paulo, vim aqui numa cidade da grande São Paulo, né, de Cotia, e ver uma turma de 70 crianças, mais ou menos, na faixa etária de 10, 12 anos, cantando a minha música, por conta de um projeto de um cara desse aqui, né? Tipo, é muito legal, cara, é revolucionário, assim, sabe? E até hoje, isso tem... sei lá, vai fazer 10 anos, tem uns 8 anos, mais ou menos, uns 7, 8 anos. Até hoje eu encontro esses alunos dessa época, eles lembram da música, sabe? É algo que vai ficar marcado pra vida deles, sabe? Nossa, muda vidas. É E muito levar legal. a cultura pro pessoal, às vezes, não tem acesso a nada, né? Eu acho que toda escola deveria trabalhar com cultura, sabe? Um projeto cultural. Porque é uma frase que o Gog, né, que é outro rapper bastante conhecido, ele tem. Ele fala assim que educação sem cultura é adestramento. Porque eu acho que a educação ela tem que trabalhar com a cultura junto, porque toda comunidade, toda pessoa, toda população, toda sociedade tem uma cultura. Então trabalhar a educação em cima da cultura dela. Você vive num lugar que tem uma cultura. A gente está numa cidade que tem uma cultura. Que cultura que é a nossa cidade? Então vamos trabalhar em cima do que a gente já tem. Ninguém é desaculturado. Ninguém é uma página em branco. Isso, as pessoas não sabem a sua própria cultura. Resgatar a própria cultura, Sim. A própria identidade cultural. Então, olha que transformador que é você trabalhar o conteúdo educacional junto com o conteúdo cultural, né? Igual a gente estava falando, a professora Anne, que vai trabalhar a questão do movimento negro e tal. Pô, isso que é bacana você fazer. E ela te falou as ideias? Mais ou menos. Ela falou assim, eu queria fazer um desfile. Falou. Eu achei isso muito incrível. É isso, sabe? É isso que é transformador. Eu acho que é esse tipo de educador e educadora que a gente tem que ter, que pensa fora da caixa, sabe? Que eu sei que o Estado determina ali a planilha para você seguir as aulas e tal, mas eu acho que o professor que quer, eu sei que muitas vezes ele é engessado, mas ele consegue ir além, né? E o professor que pode trabalhar com essa autonomia. Pô, eu nem estou comparando o meu trabalho que eu fazia como arte educador com um professor que é diferente. A gente tinha muito mais autonomia para criar, né?
Mas eu acho que quando você junta um grupo de professores que pensa fora da caixa, dá um resultado muito diferente para a escola, sabe? Dá. E o que tá com vontade de fazer, né? Porque às vezes você tem ideia, você apresenta e fala assim, muitas vezes os seus próprios colegas às vezes te desmotivam. Fala, é porque você é nova, então tá com esse gás agora, mas é porque a pessoa, ela realmente, ela tá fazendo aquele trabalho porque ela acredita no trabalho dela, na educação. Mas isso também, né, Jamil? Você vai concordar comigo. Você vive na escola, você vai saber. Depende muito da direção da escola. Ah, sim. Nessa época do Mirante da Mata que eu falei, a direção era formada por pessoas maravilhosas. Pessoas que realmente se importavam com os alunos. Não só no sentido pedagógico, não. No sentido pessoal. Eu já vi muitas vezes, na época, a coordenadora e o vice-diretor, principalmente, chamando as famílias para conversar, fazendo roda de conversa sobre sexualidade, chamando pessoas de fora para vir dar palestra. Né? Então você via que a preocupação da gestão daquela época da escola era uma preocupação que ia além dos muros da escola. Então eu acho que quando a direção tem esse olhar, né, que foge do ambiente só pedagógico, eu acho que a tendência da escola é evoluir mais, é crescer mais, em todos os sentidos. Todos. Né? Porque se a gente está falando de um aluno, cada aluno é um universo, com vários problemas, que traz de casa, que traz da comunidade. Então, não é. Se quando você trabalha só além do sentido pedagógico, você explora aquele universo de uma melhor maneira. No sentido psicológico, no sentido emocional, no sentido até espiritual da coisa, sabe? Porque aquilo vai mexer com ele lá dentro e vai tirar coisas boas de dentro dele. Porque você só vai com o olhar pedagógico, você não explora aquele universo. E não explora o que ele tem muitas vezes de conteúdo ali dentro, fica travado. Né? Aí fala, não sei o que eu vou fazer da minha vida, não tenho perspectiva de vida. Exatamente. Então por isso que eu volto a falar, né? Um projeto simples, que nem era o projeto Mais Educação, que financeiramente é quase nada para o Estado. Pô, por que não implanta um projeto desse? Por que o município, o Estado, não desenvolve projetos dessa natureza para colocar dentro das escolas? Porque pessoas para trabalhar tem. Ninguém quer ficar rico trabalhando com isso. Tem que ter para sobreviver, né? Se eu falar quanto que eu ganho nesse projeto, você vai dar risada. Era uma merreca, tipo, era ajuda de custo, sabe? Mas era 2 vezes por semana, então eu conseguia trabalhar nesse projeto e fazer meu trabalho paralelamente no jornal. Eu trabalhava já, não no Notícia, eu tava no outro jornal aqui da cidade também já na época, né? Mas a gente fazia mais pelo amor mesmo, né? E por, de ver resultado também. Aí às vezes fala assim, mas os alunos, eles não estão dispostos a fazer. Lógico que tá. Quando tem, por exemplo, teve o Interclasse, a direção falou... Lá de casa eu ouvi o barulho. eu moro aqui perto. E eu tava gritando junto, tá? Você tava chamando lá de casa. Terceiro A! Era assim mesmo. Era mesmo, teve uma hora que eu tava gravando, né? E aí o professor, ele tava apitando. Ele falou assim, se você continuar gritando, é fora, tá? Você escolhe se você vai filmar ou se você vai torcer. Eu falei, tá bom, vou filmar. Aí, no caso, é uma tradição do Batista, né? Sim, mas era pra acontecer desde o começo do ano. Só que aí, por alguns problemas, não aconteceu. Mas aí, quando a direção propôs, vai acontecer dessa maneira, se caso vocês colaborarem. Os alunos, é claro que vai colaborar. Sim. Então, eu acho que também é uma parte administrativa, como você falou, da escola ter essa comunicação com os alunos, esse olhar e saber o que os alunos querem. Porque não adianta, às vezes, você ver uma coisa que você acha legal, que você acha, nosso estado tá fazendo, vou reproduzir, e às vezes não é o que os alunos querem. Então, eu acho que a direção, ela tem que ouvir mais os alunos. Exatamente. Porque, assim, a educação, o aluno, ele não tem que ser um ponto de chegada, ele tem que ser um ponto de partida, né? Eu acho que o aluno, ele é o ponto de partida. O professor, quando ele entra na sala de aula, ele tem que ter a consciência, assim eu penso, de que ele entra já com conteúdo ali. Tá ali o conteúdo dele. O ponto de partida é o aluno. Nenhum aluno que está sentado ali na cadeira é uma página em branco. Todo aluno ali já tem uma história, já tem um conteúdo produzido, sabe? Então, o meu olhar pedagógico, independentemente da matéria que eu vou dar, ele já tem que partir dali, Ele tem um ponto de partida já. Agora, o professor que entra numa sala de aula achando que só vai ensinar e não vai aprender, esse tende ao fracasso. Né? Porque eu aprendi muito numa sala de aula, quando eu trabalhei com arte educador, tudo bem que é um pouco diferente, mas essencialmente
tem muitas coisas similares, é que eu entro para ensinar, mas também disposto a aprender. Né? Eu aprendo o que eu ensino o que eu aprendo, sabe? Então eu usei muito disso. Pô, eu trabalhei num projeto social também com a oficina de poesia, mas era numa ONG, né? Ficava na Granja Viana. E lá eu peguei criança de 7 anos em idade de alfabetização. Falei, caramba, como é que vai ser isso, né? Porque tem muita diferença de 7 para 10, por exemplo, né? Às vezes 7 para 8 tem diferença, né? E aí eu comecei a trabalhar um método. Eu criei um método, na verdade, juntei um método de alfabetização, né, do Paulo Freire, com o rap. Eu fiz um caldeirão mesmo, eu comprei um livro na época que eu achei, que era um livro de alfabetização com o método Paulo Freire para criança. Né? Eu comprei esse livro e eu juntei o que eu tinha de bagagem no rap, juntei as duas coisas. E eu comecei a trabalhar a alfabetização, fazendo rima com as crianças, tal. Eu pegava o A de amor, B de baixinho da Xuxa, fazia só com outras palavras, A de não sei o que lá, com outras palavras. Eles davam as palavras, e eu ensinando eles a fazerem rimas. Então assim, e deu muito certo, sabe? Deu muito certo também. Nossa, que trabalho que então, você faz. Mas por quê? Porque eu entrei ali naquele projeto, sabendo que aqueles aluninhos pequenininhos, de 6, 7 anos... não eram aluninhos em páginas em branco, eles já tinham uma história, já tinha história de família, já tinha, sabe? Então a gente discutia várias coisas. Então vamos supor, agora eu lembrei de uma coisa dessa que foi bem legal, só para vocês entenderem melhor como que funcionou. Eles iam escrever a palavra família. Só que quando chegava no primeiro dia de aula, a família escreve com F-A-M-I, não. Primeiro vamos discutir o que é família? Quem que você mora? Eu moro com meu pai e com a minha mãe. Moro com a minha avó, eu moro com o meu cachorro e com o meu pai, eu moro com 2 mães. Olha tanto de constituição de família diferente que a gente tem. Cada uma história. Então vamos discutir. Então você entende que antes de escrever a palavra, aprender a escrever as letrinhas ali, a palavra, você tem que aprofundar no conceito daquela palavra. Significado. Para eles entenderem o que eles estão escrevendo. E não escrever por escrever. Então é isso que eu comecei a trabalhar. E é isso que começou a dar certo. Para finalizar, eu queria que você... Já? Porque a gente tem tempo, né? Daqui a pouco você também vai... Fala mais do seu projeto, do Sarau. Poxa, você perguntou do Sarau, eu não falei do Sarau, né? Não, mas eu vou arrumar. É porque assim, eu comecei falando do Sarau, é que o Sarau, para quem não sabe... O Sarau é um movimento cultural que já tem há bastante tempo em São Paulo, Brasil afora, né? E cada sarau ele se adapta com uma realidade diferente. Então vamos falar de São Paulo. A maioria dos saraus em São Paulo, que são esses eventos culturais que reúnem poetas, poetisas, artistas de diversas categorias, acontecem normalmente, sabe aonde? Boteco. Barzão mesmo. O maior sarau que tem em São Paulo chama Sarau da Cooperifa. Inclusive agora, mês de novembro, tá fazendo 22 anos, 21 ou 22 anos. Nossa. Negócio assim. É antigo. Com o poeta Sérgio Vaz. E é na zona sul de São Paulo. Eu já fui 3 vezes lá. Cara, pensa, no meio da quebrada, acho que é Jardim Guarujá lá. Um botecão, meu. Boteco do Zé, como é que é? Zé, não sei, esqueci lá o nome do Zé. Então você come uma porção de torresmo, toma uma cerveja e assiste a pessoa fazendo poesia, velho. Nossa! E é silêncio absoluto. Quando você tá... Imagina um bar com cerca de 300 pessoas num bar. O bar é grande, tá? O bar é grande. Bastante pessoas, né? Gente fora do Brasil, pra você ter uma ideia. Caramba. Sabe quem passa por lá? Quarta-feira à noite. Criolo, Emicida. Nossa! Esses caras fazem um rolê lá, pô. Tipo um rolê, na quebrada. Vamos lá na Cooperifa hoje. Você senta no bar, você toma uma breja, come uma porção e assiste a pessoa ali fazendo... E só que é silêncio. O silêncio é a regra a regra do jogo. Então, nessa época da faculdade, eu comecei a conhecer saraus. O primeiro sarau que eu entrei foi dentro de uma ocupação lá no centro de São Paulo, de um prédio ocupado por um movimento por moradia, e chamava Sarau da Ocupa, né? E aí eu falei, que negócio é esse, né, meu? Aí eu entrei lá, eu vi o pessoal da ocupação, o movimento por moradia, as famílias que estavam ocupando aquele prédio que estava
abandonado há não sei quantos anos, fazendo um movimento cultural lá dentro. Aí de lá eu fui pra Cooperifa, eu fui pra Brasilândia, Sarau da Brasa. Eu aproveitei essa época que eu morei em São Paulo por conta da faculdade, eu explorei São Paulo, cara, no sentido cultural da palavra. E aí eu fui absorvendo um pouquinho de lá, um pouquinho de cá e trouxe pra Cotia o sarau. Em 2015 foi onde a gente começou a fazer o sarau na garagem da casa da minha mãe. Mas foi o primeiro sarau daqui de Cotia? Não, de Cotia já tinha um pioneiro, que é o Corre Cotia, que eu já vou chegar nele já. E aí o sarau na garagem é na garagem da casa da minha mãe, durou de 2015 a 2019, porque veio a pandemia, depois de tudo a gente parou. Mas foram quase 5 anos que a gente trouxe muita manifestação cultural para dentro de uma garagem que cabe 2 carros. A gente tirava os carros da garagem e colocava poesia lá dentro. Era de sexta-feira à noite, era uma sexta por mês, era a segunda sexta-feira de todo mês, das 7 às 10 da noite. E sarau você não precisa de ter muita coisa. É uma caixinha de som, 2 caixinhas de som, um microfonezinho lá e já era. Mas como funciona? O sarau, assim, a diferença do sarau é que todo mundo é artista. Uhum. Então a essência do sarau é o microfone aberto. Então você vai no sarau, você tem uma poesia para ler, você escreveu, você quer ler de alguém, você tem o seu nome escrito lá e vou te chamar uma hora pra você ir lá no microfone fazer. É diferente da batalha, né? Não, é diferente da batalha. Ah, tá. E no sarau você pode colocar instrumentista, você pode colocar batalha, você pode colocar o cara para fazer um desabafo lá de repente. É uma manifestação, né? Mas o que mais sai é poesia mesmo, né? E o legal é isso, que você tá lá na frente agora recitando sua poesia, você sai, você volta a ser público. E a pessoa que era público vai lá e é o artista. E é a atenção total. E o sarau acaba sendo o primeiro palco de muitas pessoas. Que às vezes é tímido, não tem iniciativa trava na hora de ir num palco e tal. Então o sarau, por não ter palco, por ser piso, todo mundo é igual, né? Então a gente fez esse movimento, a gente trouxe vários, lógico, né? Para trazer um público a mais, a gente sempre trazia um convidado de fora, você vai vir uma galera a mais, né? Então no meio do rap, por exemplo, a gente trouxe várias figuras, pessoas que eu sou fã e que eu vi cantando na garagem da minha mãe. Eu vou citar uma delas, não é do rap, é da MPB, isso foi fora da curva. A cantora Ana Canhas, que hoje está fazendo sucesso cantando músicas do Belchior, né? Ela, em 2017, na cagada eu consegui o contato dela. Nossa. E eu na cara de pau mandei um e-mail falando, mas o e-mail eu fiz um puta do e-mail falando do sarau, da história do sarau, da pequena e humilde garagem da minha mãe. Mano, essa mina, Ana Canhas, ela cantou no Rock in Rio em setembro e em novembro tava na garagem da minha mãe. Eu acho que eu sei quem é. Você postou, Ana Canhas. Ela fez um show agora no The Square. Nossa, eu achei ela linda. Encontrei ela é uma canta pessoa muito bem. maravilhosa. E ela veio de Uber. Uma puta de um artista que cantou com o Nando Reis. Caramba. Aquela música Pra Você Guardei o Amor. Nossa. Ela que canta com o Nando Reis essa música. E ela tava na garagem da minha mãe, cara. Nossa. Quando eu vi ela descendo E esse dia, como a gente anunciou, né? A rua parou, né? A rua ali, eu moro aqui embaixo do Batista aqui. A rua parou. Entupiu a rua. Porque, porra, Ana Canhas no sarau, na garagem. E assim, artistas assim que são legais, que tem essa visão social. O artista tem que cobrar tem que cobrar, é o trabalho dele. Mas o artista que tem a visão social da parada é bem legal. E a gente tem ainda, graças a Deus, tem essas pessoas. Então, assim, o sarau durou, o da garagem durou 4 anos, 4, 5 anos, parou. E agora a gente está fazendo, a cada 2 meses, o sarau Paraelos. Quando eu juntei o sarau na garagem com esses 2 caras, que é o Will e o Edgar, que era do primeiro sarau que aconteceu em Cotia, o pioneiro. Aí eu respondo sua pergunta, que era o sarau Corre Cotia, que era feito na biblioteca Batista Cepeiros, que é hoje onde acontece o sarau Paraelos. Elos porque o elo de ligação entre o sarau na garagem, que é mais recente, e o sarau Corre Cotia. Eu, Edgar e o Will, nós formamos então o sarau Paraelos, que hoje a gente fez agora semana passada a 4ª edição, que está acontecendo a gente não tem o sábado correto, né? Às vezes é o segundo, às vezes é o terceiro, mas o próximo vai ser em dezembro, na Biblioteca Batista Cepeiros, que fica próximo à Prefeitura de Cotia. E a gente tem a parceria com a Secretaria de Cultura, no sentido de utilizar o espaço, utilizar os meios, né, de divulgação e tudo mais. Então a gente continua com o sarau hoje, Paraelos,
E vamos ver com o tempo se a gente consegue fazer mensal, que é muito puxado, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada por Gratidão. participar e compartilhar um pouco da sua história, porque, nossa, muita coisa eu fiquei... Muita coisa, né? Muita coisa. E você tem uma história, eu aposto que tem mais coisa. Muita coisa. É que o tempo é curto, eu acho que né? eu já vivi 250 anos, mais ou menos. Espero que eu consiga ter essas experiências lá pra frente também. Aqui é uma experiência, né? Todo momento que a gente tá vivendo é uma história que a gente conta. Exato. Então é isso. Fala das suas redes sociais pro pessoal ir seguir. As minhas pessoais, quem quiser acompanhar lá, os meus trabalhos, é Neto Rossi mesmo, o Instagram _1, né, no final. E agora, quiser acompanhar o nosso podcast, posso divulgar aqui? Pode. O Bom Papo, né, o Bom Papo Cia. Bom Papo Cia no YouTube, Bom Papo Cia no Instagram. E o jornal Coticia no site, coticia.com.br. E também nas redes sociais, Coticia, para Facebook, para Instagram, para todos. Acho que a gente vai ter que gravar uma parte 2, porque ainda tem mais perguntas. Mas aí a gente grava a parte 2. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.